Olá! Hoje a nossa conversa é sobre autoliderança, sobre transformação pessoal e tudo isso com base nas ideias de um livro chamado Você Governante. A gente vai mergulhar fundo nos principais conceitos dessa obra, que propõe uma maneira bem diferente de olhar para a própria vida e para o potencial que cada um de nós carrega aqui dentro. Olha, a jornada que o livro propõe não começa com uma resposta pronta, não. Começa com uma pergunta. Uma pergunta bem direta, que convida a gente a olhar para dentro. Quem era a pessoa até ontem? É quase um desafio para a gente encarar o nosso passado, sabe? As decisões, os hábitos, os caminhos que nos trouxeram até aqui. É aquele ponto de partida essencial para qualquer mudança de verdade. E logo em seguida, o foco muda completamente. A pergunta agora é sobre o futuro. Quem se quer ser a partir de hoje? Isso estabelece a base da transformação. A ideia não é apagar o passado, de jeito nenhum, mas sim construir um futuro novo a partir dele. É aqui que começa o que o livro chama de se tornar um governante da própria vida. Vamos entender o que isso significa na prática. Então, a gente entra na primeira parte, que apresenta o chamado para governar. Aqui, a ideia de autogovernança não é só uma opção, é quase uma convocação. É a pedra fundamental de toda a filosofia do livro, sabe? Um convite para a gente assumir o controle, o leme da nossa própria existência. O conceito de você governante, então, é definido como o poder de liderar a própria vida, de criar as próprias mudanças. Segundo o mentor da história, uma figura chamada de amigo do Briangente, a grande sacada não é dominar os outros ou as circunstâncias lá fora, mas sim dominar a si mesmo. É uma virada de chave, né? O poder mais transformador que existe é o autogoverno. Ou seja, qualquer mudança externa começa, sem exceção, numa jornada interna. Ok, entendemos o conceito. O próximo passo lógico é como é que se acessa esse poder. A segunda parte, Descobrindo seu poder interior, fala exatamente disso. Afinal, como é que essa ideia, que parece tão filosófica, vira algo concreto, algo que a gente pode aplicar no dia a dia? E a pergunta central é exatamente essa. Tá, mas como eu posso descobrir esse poder? A resposta do mentor da história não é uma fórmula mágica, um segredo escondido. Pelo contrário, é um processo bem claro, super introspectivo e que é dividido em duas etapas fundamentais que qualquer pessoa pode começar a praticar. O processo começa com a autoconsciência. É um mergulho honesto para dentro de si mesmo, para reconhecer, sem filtro, as forças, as fraquezas, as paixões, os medos. É o passo do autoconhecimento. A segunda parte é a conexão. O livro descreve isso como um tempo dedicado ao silêncio, à meditação, à oração, buscando a revelação desse poder interior através de uma fonte espiritual. E para reforçar essa ideia de que a força não vem só da gente, o livro usa uma passagem bíblica bem conhecida. A metáfora da videira e dos ramos sugere que a nossa capacidade de agir, de prosperar, vem dessa conexão com algo maior, uma fonte divina. A nossa autonomia, na verdade, é potencializada por essa conexão. E é com essa base espiritual que se constrói um novo modelo de liderança. E isso nos leva à terceira parte, que explora como essa jornada interna se reflete no mundo externo. O tema é do poder ao propósito. A ideia aqui é mostrar que o autogoverno não é um fim em si mesmo, mas um meio para viver uma vida com mais sentido e, por consequência, liderar de um jeito totalmente diferente do tradicional. Olha só que contraste interessante. O modelo antigo de liderança foca em ter seguidores, em chegar num cargo, numa posição. Já o modelo governante inverte totalmente essa lógica. O objetivo não é juntar seguidores, mas formar novos líderes. Liderança deixa de ser um destino e vira uma jornada de melhoria contínua, com o foco em elevar as outras pessoas. É uma mudança de mentalidade radical, da autoridade para o serviço, do controle para o empoderamento. Mas aí surge outra questão, né? Como é que um líder pode elevar os outros se não conhece nem a própria identidade, o próprio propósito? Para guiar alguém, é preciso ter clareza do próprio caminho. Sem esse senso de missão pessoal, a liderança fica vazia. E mais uma vez, a obra busca, na sabedoria do mentor, a resposta para essa pergunta tão fundamental. E a resposta, de forma bem coerente com a filosofia do livro, aponta de novo para dentro. O caminho para descobrir a identidade e o propósito não está no barulho do mundo, mas no silêncio. A prática da oração e da meditação é apresentada como uma ferramenta para buscar clareza, para pedir uma revelação sobre a missão de vida que é única para cada um. E essa citação de Jeremias reforça a ideia central de que essa busca não é em vão.
Ela traz uma mensagem de esperança, de confiança, de que existe um plano positivo para cada pessoa, um futuro de prosperidade que só precisa ser descoberto. Isso dá um baita otimismo para essa jornada de autodescoberta, né? Agora, a nossa análise entra na parte mais prática. A quarta sessão, o Regente em Ação, foca em como um líder que se autogoverna consegue traduzir todos esses princípios em habilidades e comportamentos do dia a dia. É aqui que a teoria encontra a prática para valer. Uma das primeiras habilidades práticas que o livro destaca é a comunicação eficaz. E isso vai muito além de só falar. Envolve primeiro a consciência da linguagem corporal, depois o uso de perguntas abertas, aquelas que estimulam um diálogo de verdade, e, por fim, a prática do feedback construtivo, aquele que tem o objetivo genuíno de ajudar a outra pessoa a crescer, não só de apontar o dedo. Outra habilidade fundamental do regente em ação é a tomada de decisão. E para ilustrar aqueles momentos de escolha que todo mundo passa, o livro usa essa metáfora poderosa da encruzilhada, com dois caminhos que levam a destinos que a gente não conhece. A grande questão é como decidir qual caminho seguir. A mensagem principal aqui é que tomar uma decisão não é uma questão de sorte, é uma habilidade que melhora com a prática e principalmente com a autoconsciência. Um verdadeiro governante não deixa as circunstâncias ou a pressão decidirem por ele. Pelo contrário, a ação é proativa, baseada em valores claros e objetivos bem definidos. E o que guia essa tomada de decisão? A resposta é a ética, que é descrita aqui como uma bússola moral interna. Para esse líder governante, essa bússola não é um manual de regras externo, mas sim a voz da consciência, que orienta a fazer o que é certo. É o que garante que as ações estejam sempre alinhadas com os valores mais profundos, mesmo quando não tem ninguém olhando. E assim a gente chega na sessão final, que traz uma lição essencial sobre tudo isso. A jornada continua. A mensagem é muito clara. O processo de se tornar um governante não é um ponto final, não é um destino. É um caminho constante. A autogovernança, portanto, não é um troféu para ser conquistado, um certificado para pendurar na parede. É, na verdade, uma jornada contínua de aprendizado, de crescimento. Cada desafio superado, cada erro corrigido é uma chance de se tornar mais forte, um líder mais consciente e mais eficaz. A conclusão do livro é, na verdade, um convite para um começo. A ideia é que a jornada para se tornar você governante não começa depois de ler a última página. Ela começa no exato momento em que a pessoa decide, de forma consciente, assumir o controle da própria vida e iniciar essa transformação interna. E a nossa análise termina com uma pergunta provocadora que o livro deixa no ar. Afinal, quem é o amigo do Briguente? A resposta, que fica nas entrelinhas da obra, aponta para algo bem profundo, talvez ligado à própria fonte divina desse poder interior, ao Eu Sou. É uma reflexão final e poderosa para quem decide embarcar nessa jornada.